Craig Davidson já tinha tido vários trabalhos ocasionais. Ele já tinha sido professor de inglês, plantador de árvores, pintor de casas, bibliotecário e até vigia de baleias. Mas chegou um momento em que ele ficou desempregado. E, entretanto, como lhe ia faltando o dinheiro, ele resolveu concorrer a condutor de autocarro escolar. E ganhou a vaga, candidatou-se a uma vaga e foi aceite. E a empresa chamou-o para falar acerca da rota que ele iria percorrer, mas também acerca dos alunos que ele iria transportar. E os alunos que ele iria transportar tinham todos necessidades especiais. Uns tinham paralisia cerebral, outros sofriam de autismo e até havia um aluno que tinha uma deficiência num cromossoma que implicava que o seu desenvolvimento físico, intelectual e emocional fosse mais lento. E por isso o Craig lá foi fazendo as suas viagens com estes passageiros especiais. E à medida que a interação entre eles e o motorista se foram desenvolvendo, ele passou a conhecer melhor cada um dos alunos que ali estava. E ele escreveu uma crónica muito engraçada, que saiu aqui há algum tempo na revista das seleções do Reader's Digest. E eu vou-vos contar algumas das características destes alunos especiais. A Nádia. A Nádia era a borboleta do grupo. Todos os dias, a Nádia subia para o autocarro e imediatamente dizia a toda a gente: "Eu hoje tenho uma história." E toda a gente sabia que ia ser a história dos horrores. Porque os familiares da família da Nádia morriam às carradas. E morriam de diversas coisas. Eram tios, tias, sobrinhas, morriam a um ritmo alucinante. E morriam de acidentes médicos, de calamidades aéreas, de desastres naturais. E, portanto, toda a gente ficava horrorizada com as histórias da Nádia. Mas também havia o Oliver. As histórias do Oliver também desafiavam a realidade. Não as podíamos qualificar de mentiras, mas eram obras-primas da imaginação. Certa vez o Oliver vai para o autocarro e mostra uma fotografia ao Craig. Estás a ver? Estás a ver o meu carro? Estava todo esticado em cima de um Porsche. E o Craig deduziu que ele tinha tirado a fotografia num parque de estacionamento de um centro comercial. E todas as histórias do Oliver serviam-lhe para falar do seu amigo, o Joey, que estava sempre pronto para o defender. O Oliver é o menino que sofre daquele cromossoma frágil. E, portanto, ele tem um esqueleto muito pequeno para a sua idade e não tem capacidade de se defender. Daí que ele tem este amigo imaginário, o Joey, que é todo musculado e que está sempre pronto para o defender. Depois havia o Jake. O Jake sofria daquilo que se chamava a paralisia cerebral. Na verdade, era uma doença que fazia com que ele tivesse espasmos involuntários. O que é que tinha acontecido com o Jake? Certa vez, ele vinha com a mãe e com a irmã e no passeio eles foram atropelados por um condutor embriagado que galgou o passeio e que atropelou a família. A mãe acabaria por morrer, vítima dos ferimentos, e o Jake e a irmã sofreram ferimentos graves. E aí o Jake ficou, digamos, aprisionado no seu corpo. Mas o Jake tinha sempre um livro na manga. Cada vez que ele subia para o autocarro, ele dizia: "Já publiquei outro livro." E os livros do Jake tinham sempre um herói que tinha poderes telecinésicos. Vocês sabem o que são poderes telecinésicos? É com a mente ser capaz de mudar objetos. E, portanto, o Jake contava todos os dias ao Craig os poderes telecinésicos do herói do livro que ele estava a escrever. E o Craig foi percebendo porque é que os alunos desajustados que ele transportava gostavam de contar histórias. As histórias destas crianças eram uma maneira de elas poderem projetar na sua imaginação aquilo que elas nunca seriam.
elas tinham objetivos de vida, tinham sonhos como qualquer um de nós, mas nunca os poderiam concretizar. De maneira que, através destas histórias, elas sublimavam as suas limitações e procuravam uma coisa simples chamada a felicidade. E, portanto, creio que percebeu que estas crianças tinham realmente necessidade dessas histórias. E ao ouvi-las, ele era o auditor que eles precisavam. Eles precisavam de alguém que pudesse ouvir essas histórias, de alguém que acreditasse nessas histórias. E o Craig era realmente essa pessoa. Todos nós gostamos de histórias. As histórias captam a nossa atenção. As histórias motivam a nossa imaginação. As histórias catapultam-nos para um outro universo que não é aquele em que provavelmente nós vivemos, mas que é aquele em que se calhar nós gostaríamos de ter vivido, ou aquelas que nos dão conta das realidades que muitas vezes nós necessitamos. Porquê é que Jesus contava histórias? Porque as histórias têm este poder. As histórias têm o poder de nos fazer aperceber de coisas sem que nós adormeçamos no processo e sem que nós nos demos conta e estamos a envolver-nos nelas. É por isso que as histórias de Jesus davam para todas as idades, davam para todos os desenvolvimentos cognitivos. Qualquer pessoa tirava qualquer coisa das histórias que Jesus contava. Mas acontece uma coisa gira e eu gostaria de vos levar à Epístola aos Romanos, ao capítulo 15, ao versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas as igrejas passam por problemas. As igrejas do Novo Testamento não eram uma exceção e o apóstolo Paulo está a escrever na segunda parte da sua epístola aos Romanos, depois dele ter falado da justificação pela fé, ele está a dizer, pois a justificação pela fé é uma teoria muito bonita, muito bela, tem que ser vivida na prática. E como é que nós vamos viver isso na prática? Quando na igreja temos irmãos fortes e irmãos fracos que se degladeiam. E ele escreve Romanos. E no capítulo 15 e no versículo 4, Paulo diz assim, pois tudo, quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Porquê é que o apóstolo Paulo escreveu esta passagem? Porque no versículo anterior, no versículo 3, ele vai citar o Salmo 69, versículo 9. E depois de citar o Salmo 69, versículo 9, como conselho aos seus irmãos da Igreja de Roma, que se degladiavam uns com os outros, ele tem necessidade de explicar o porquê de citar o Salmo 69, versículo 9. E ele vai ter esta passagem que nós acabamos de ler. Tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino. E, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que uma esmagadora maioria dos textos bíblicos são narrativas. Mas acontece uma coisa engraçada, é que hoje em dia há uma corrente que pegou e que acha que isto são boas histórias para as crianças. São boas histórias para nós contarmos às crianças. Mas para pessoas mais maduras e já com um nível intelectual, um QI intelectual mais acentuado, estarmos a sobreviver com estas histórias não faz muito sentido. Elas são boas para as crianças. Mas não é verdade. E o que nós encontramos na Bíblia e a razão pela qual nós termos tanta narrativa na Bíblia tem vários objetivos. Um dos primeiros objetivos, sabem, é que as narrativas bíblicas forneciam ao povo de Israel uma maneira para eles perceberem como é que deveriam viver no presente e projetar o futuro. Quando nós sabemos qual é a nossa origem, quando nós percebemos qual é o nosso passado, nós sabemos como devemos viver no presente e nós podemos ter mais segurança
no futuro. E o povo de Israel todos os anos lembrava estas histórias. Estava escrito na Bíblia que todos os anos, nas festas de peregrinação, quando o povo de Israel viesse perante o Senhor, havia pessoas específicas, os contadores de histórias. Quem eram os contadores de histórias? Eram os levitas. Os contadores de histórias vinham ali e relembravam ao povo de Deus qual era a sua origem. O que Deus tinha feito por eles. Para eles perceberem que se Deus os tinha acompanhado no passado, estaria com eles no presente. E o futuro que ninguém conhece seria um futuro cheio de esperança. É engraçado que os especialistas em documentos históricos, quer seja da Bíblia, quer seja dos documentos paralelos à Bíblia, investigaram todos estes tipos de documentos e, ao compararem uns com os outros, ao compararem a Bíblia com esses tipos de documentos, chegaram às seguintes conclusões. As narrativas da Bíblia clarificam os costumes, em primeiro lugar. Dão nomes antigos e provérbios correntes que podem ser seguidos até às suas origens. Exemplo. Os portugueses dizem, têm um provérbio, quem não trabalha, não come. Qual é a origem deste provérbio? É Paulo. E nós podemos traçar esses provérbios até às suas origens. As narrativas da Bíblia, dizem estes especialistas, dão-nos pessoas, lugares e linhagens específicas que nos convidam a investigar. Convidam-nos a ir perceber quem são estes, o que é que eles fizeram, de onde é que eles estavam. E ainda por cima nos falam de outros livros que nós não encontramos. Exemplo, às vezes na Bíblia fala-se de um livro que é o livro do reto. E se os irmãos procurarem, não encontram. Falam-se de livros que são os anais do rei. Como, por exemplo, na Pérsia. E nós não encontramos. E tudo isso nos obriga justamente a ir investigar, a ir perceber o que é isto. O que é que ele estava aqui a dizer? Será que eu consigo perceber isto? Esse é um primeiro aspecto das narrativas da Bíblia. Segundo aspecto, há irmãos que gostam imenso de teologia. E esses irmãos que gostam imenso de teologia normalmente fazem sempre má teologia. Porque se esquecem de uma coisa muito simples. As narrativas da Bíblia não têm a teologia à flor da pele. Elas têm a teologia escondida por trás. Elas contam, em primeiro lugar, uma história. A história de como é que o céu se interessa pela terra. E ao nos contarem a história como é que o céu se interessa pela terra, elas veiculam uma teologia. Mas a teologia está escondida por detrás da camada da história. E é quando nós ouvimos bem a história, quando nós tomamos atenção aos detalhes da história, que nós descobrimos a teologia. Ou seja, que nós percebemos o que é que Deus nos está a querer transmitir. Eu vou-vos dar um exemplo simples. Quem é que aqui tem mais ou menos uma vaga ideia? Vamos pegar no livro de Gênesis. Quantos capítulos tem o livro de Gênesis? 50. E esses 50 capítulos, no total, no seu cômputo, quantos anos? Mais ou menos. Não quero a exatidão ao segundo. Quantos anos é que esses capítulos relatam? 2.500 anos. Relatam-nos uma história de 2.500 anos. Em 50 capítulos. É muito ou é pouco? É rápido. Mas, de repente, eles fazem uma coisa, os narradores da Bíblia, quem escreveu o livro de Gênesis, de repente faz uma coisa que se chama slow motion. Vocês já sabem o que é o slow motion? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia são em slow motion. Quanto tempo é que eles demoram? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Quanto tempo é que eles demoram? 7 dias.
Estamos num livro que demora 2500 anos, mas de repente ele faz um slow motion. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia têm 7 dias. E porquê 7 dias? Para eles nos mostrarem a nós o que Deus pretendia para o ser humano. A seguir nós vamos ao 3º capítulo. E o 3º capítulo já nos coloca uma dúvida. Espera aí, quanto tempo é que demorou entre o Adão e Eva pecar? Já nos coloca uma grande pergunta, um grande ponto de interrogação. E nesse 3º e nesse 4º capítulo, eles estão ali para nos mostrar o paradoxo. O que Deus cria, o que nós escolhemos. O bom que o mundo era, o terrível que ele se tornou. E estão a ver, é uma história, é um relato, não é um sistema filosófico enfadonho, é uma história. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus contou histórias. E nós chegamos ao 4º capítulo do livro de Gênesis e damos-nos conta de uma coisa terrível. Um fratricídio. O que é um fratricídio? É quando um irmão mata o outro irmão. E através dessa história terrível, nós percebemos aquilo que mais tarde Deus viria a dar nos 10 mandamentos. Não matarás. Antes de Deus dizer ao seu povo, guarda o dia de sábado, Deus conta uma história. E através dessa história ele diz, quando eu acabei a criação, eu sentei-me e descansei. E estive disponível para vocês. E entre esse capítulo 3 e 4, nós encontramos outra coisa espetacular. Adão e Eva pecaram, estragaram o plano de Deus. Caim matou Abel. E imediatamente vocês veem nessa história que vocês estão a ler, nessa narrativa, vocês veem que Deus se aproxima, quer de Adão e Eva, quer de Caim. Para quê? Para que é que Deus se aproxima? Para salvar os perdidos. É por isso que Deus se aproxima. E Ele conta-nos tudo isso através de uma história. E nós percebemos realmente que através dessas histórias, Deus escolheu se revelar a si próprio através de uma história sagrada que tem muitos contornos. Essa história pode ser uma narrativa, pode ser uma poesia, pode ser uma epístola, pode ser um relato dos evangelhos. Essa história tem muitas facetas, talvez porque o caráter de Deus tenha também muitas facetas. E não seja fácil de dizê-lo de uma única maneira. Mas nós percebemos que através dessa forma, Deus procura ajudar-nos a perceber várias coisas. Primeiro, quem Ele é. Em segundo lugar, quem somos nós. Em terceiro lugar, como é que nós agimos ou como é que nós deveríamos agir. Uma das histórias que eu mais gosto é do livro de Jonas. E no livro de Jonas, os irmãos percebem que Deus, em primeiro lugar, é um Deus missionário. E em segundo lugar, vocês percebem que o Jonas é a pessoa que, quando lhe dizem assim, Jonas, vamos ser missionários, o Jonas diz, eu prefiro orar. Porque quando Deus envia o Jonas a ser missionário, o Jonas foge. E nós, de repente, estamos a ler a história e estamos a perguntar-nos a nós mesmos, espera lá, mas os profetas não são as pessoas indicadas por Deus para mostrar aos seres humanos como é que se deveria viver? E quando é que nós descobrimos a razão pela qual o Jonas foge? Quando? Quando é que nós descobrimos? Vocês estão no mesmo livro que eu? Conhecem a mesma história que eu? Quantos capítulos tem o livro de Jonas? Recomenda-se a leitura destas narrativas. 4 capítulos. Só no 4º capítulo é que nós percebemos porque é que o Jonas fugiu. E nesse capítulo, quando nós percebemos porque o Jonas fugiu, é dada a razão. O Jonas diz, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és um Deus misericordioso.
E eu não quero misericórdia nenhuma para os ninivitas. É engraçado. Nós percebemos que o Jonas não queria a salvação dos assírios, que eram os arqui-inimigos do povo de Israel. Ele não queria. Ele diz, eu sei quem tu eras. E Deus diz uma coisa engraçada ao Jonas. Deus diz assim, pois é, Jonas, é que eu, por acaso, até sou misericordioso para com os ninivitas e para com os animais. Até mesmo para com os animais eu sou misericordioso. E os animais não têm raciocínio. E já agora, Jonas, é bom que tu percebas que eu também sou misericordioso para contigo. É uma narrativa espetacular que nos diz também o quanto Deus é misericordioso para com todos. Já que estamos a falar de relatos, os irmãos chegam ao relato do Evangelho de João e vocês reparam uma coisa gira. É que os evangelhos, em particular, poderiam ser um compêndio de teologia sistemática. Vocês já leram compêndios de teologia sistemática? Alguma vez aqui algum irmão viu um compêndio de teologia sistemática? Não? São bons quando nós temos insónias. Porque nós começamos a lê-los e de imediato adormecemos. E os evangelhos não são compêndios de teologia sistemática, contam-nos a história. Mas, particularmente João, os irmãos vão reparar que o Evangelho de João tem uma série de capítulos em slow motion. E esse slow motion dedica-se sobretudo aos últimos momentos da vida de Jesus. Coisa que mais nenhum dos outros evangelhos faz com uma maneira tão aprimorada sobre as últimas horas da vida de Jesus. Porquê? Porque aquilo que Deus queria era mostrar à humanidade o quanto Jesus não apenas realizou por nós, mas o seu maior desejo durante as suas últimas horas. Eu gosto de comprar livros. É verdade. E gosto de ler livros. Gosto de ler livros de histórias. E Deus assinou um extraordinário livro, através da mão de inúmeros autores. E através desse livro nós somos confrontados com histórias. Histórias onde nós nos colocamos lá dentro. Somos observadores dessas histórias. Mas ao mesmo tempo somos intervenientes delas. Porque não apenas estamos a ver, às vezes com a boca aberta, os desastres que acontecem, como estamos a perceber aquilo que nós mesmos muitas vezes realizamos. As narrativas da Bíblia são excelentes histórias, irmãos. Mas não são apenas para crianças. São para seres humanos cujo objetivo de Deus é tornar o seu coração como o coração de uma criança. Para seres humanos cujo objetivo é transformar a vida através das histórias que nós lemos, através das histórias que nós guardamos, através das narrativas que nos interpelam e que nos dizem, tal como aconteceu no passado, Deus continua hoje a preparar o teu presente e a determinar o teu futuro. E tal como aconteceu no passado, Deus não deseja que o teu presente ou que o teu futuro seja orientado por más escolhas. Recomendo-vos as narrativas da Bíblia. E já agora, se as tiverem que ler aos vossos filhos, ou melhor dizendo, contá-las aos vossos filhos, percebam que o primeiro grande objetivo é para cada um de nós. Que através destas narrativas Deus nos ajuda a conhecê-lo melhor e a perceber qual é a mensagem que nós precisamos que está contada nela. E, por sua vez, qual é a narrativa que Ele quer escrever com cada um de nós. Amém. Amém.